O negócio é o seguinte, eu tenho aqui todo o elenco do Cruzeiro e eu vou analisar jogador por jogador e classificar aqui nessa tier list onde eu tenho 5 categorias, sendo elas a categoria Elite, muito bom, bom, ok e comum. Então sem muita enrolação, bora começar aqui. Começando aqui pelos goleiros, o primeiro nome aqui é o Cássio, que é um goleiro com uma trajetória muito vitoriosa, uma carreira brilhante. Na minha opinião, foi o principal goleiro brasileiro entre 2012 e 2018. Porém hoje ele não é mais aquilo que ele já foi, ele tá mais lento, não tem mais o mesmo tempo de reação, porém ele ainda é muito experiente, sai muito bem do gol, tem boa reposição, é um cara que se posiciona muito bem e hoje eu considero ele bom goleiro, tá? Óbvio que ele já foi um goleiro de elite, mas hoje dá pra deixar ele aqui na categoria bom. O outro goleiro aqui é o Léo Aragão, goleiro jovem da base do Cruzeiro. É um goleiro que teve pouca amostragem, eu confesso que vi muito pouco, mas do pouco que eu vi, do pouco que eu pesquisei sobre ele, eu acho que dá pra considerar ele aqui um goleiro comum apenas, tá? Tanto que o Cruzeiro tá no mercado buscando um goleiro para ser o substituto do Cássio. Agora aqui os zagueiros, o primeiro nome aqui é o João Marcelo, que ano passado fez uma baita temporada, fez um bom campeonato brasileiro. Porém, esse ano vem sofrendo com lesões, não está conseguindo jogar, né? Agora, quem sabe, vai conseguir voltar. O Cruzeiro acabou de renovar o contrato. Se fosse essa tier list feita no ano passado, ele estaria aqui na categoria muito bom. Mas como está muito tempo fora, a gente não sabe como ele vai voltar, tem toda essa questão de ritmo, eu vou dar um voto de confiança pela temporada passada e vou manter ele aqui na categoria bom. O outro zagueiro aqui é o Fabrício Bruno, vindo do Flamengo, e esse aqui não tem como ser diferente, é um zagueiro de nível elite, de primeiríssima prateleira no futebol brasileiro, é um cara com uma imposição física muito boa, velocidade, bom jogo aéreo, bom posicionamento, tá mais maduro, pra mim é um zagueiraço, um dos melhores do país hoje. O outro aqui é o Jonathan Jesus, um zagueiro jovem, com boa saída de bola, porém defensivamente eu acho que é um cara frágil, inseguro, falta zagueirar um pouquinho mais, ser um pouco mais firme para passar mais confiança. Então por isso hoje ele vai ficar aqui apenas na categoria comum. O próximo zagueiro aqui é o Vidalbo, o argentino, que é um cara que quando tu olha assim de primeira, tu não imagina que ele vai ser um grande zagueiro, porque é um cara meio baixinho, meio truculento, porém, se não sobra técnica, em contrapartida, sobra muita vontade, muita garra, muita proatividade, é um cara ferrinho, que dá bote, é um cara que incomoda o atacante, tá muito bem, tá jogando muita bola e pra mim eu vou considerar ele aqui um bom zagueiro, tá? Eu acho que pelo fato dele jogar do lado do Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno acaba elevando o nível dele, porque todo no futebol é assim, cara, jogadores diferentes, de nível muito acima, eles melhoram os jogadores que estão ao seu redor. E é o que acontece com o Vidalba, na minha opinião. Se ele jogasse de um lado no zagueiro não tão bom quanto o Fabrício Bruno, tenho certeza que ele não estaria jogando tão bem. E não só a questão dele ter o Fabrício Bruno como companheiro. O fato do Cruzeiro estar com o meio campo muito encaixado, que protege muito bem a zaga, faz com que ele fique menos exposto e acabe sofrendo menos. E isso faz com que ele esteja jogando mais bola. Mas mesmo assim eu vou considerar aqui o Vidalba um bom jogador pela vontade, pela garra, e porque é um cara que é muito determinado aqui na zaga do Cruzeiro. O outro aqui é o paraguaio Gamarra, que tem sobrenome de zagueiro craque, mas não é nada perto disso, cara, porque é um cara que é lento, se posiciona mal, tecnicamente não é bom zagueiro, acho muito fraco. Quando ele entrou em campo foi mal, acabou entregando a paçoca, não gostei do Gamarra, tanto aqui no Cruzeiro quanto no passado no Atlético Paranaense, para mim é um zagueiro comum. Laterais aqui, o primeiro é o William. O William ano passado ele fez um baita primeiro turno, depois ele caiu de rendimento, assim como toda a equipe. Esse ano ele não conseguiu retomar o futebol que ele apresentou no primeiro semestre do ano passado. E o William tem um detalhe que atrapalha muito ele, que é a questão defensiva, cara. Ele apoia muito bem, porém defensivamente ele sofre muito e não tem conseguido se firmar por essa fragilidade que ele tem defensiva, tanto que ele tem disputado a posição com o Fagner e hoje eu diria que até que o Fagner ganhou a posição e é o titular, porque o William defensivamente tá pecando demais e eu vou deixar ele aqui somente na categoria ok, porque ele ataca bem, mas defende muito mal. O Fagner, por sua vez, ele marca muito bem, não tem tanta virtude ofensiva, mas dentro do esquema atual do Cruzeiro, que é um time que gosta de jogar um pouco mais de forma reativa e tu precisa ter um time muito sólido, uma defesa muito sólida, o Fagner faz mais sentido nesse time, tá mais encaixado e tá apresentando um futebol melhor que o William. Eu vou colocar ele na categoria bom? Não vou colocar, porque eu acho que ele
tá bem, mas muito por conta do esquema tá muito encaixado e ele tá conseguindo fazer ali o feijão com arroz, tá? Eu acho que ele já foi um bom lateral, mas hoje eu coloco ele aqui também na categoria ok, um pouquinho assim só acima do William. Agora os laterais esquerdos aqui, a gente tem o Kaique Bruno, que é o lateral titular do Cruzeiro hoje, um lateral jovem com passagem por seleção, que também vinha sendo muito criticado, mas como eu falei, num esquema que tá, num time que está encaixado, com um esquema de jogo que todo mundo entende o que tem que fazer, todo jogador cresce. E o Kaique Bruno é prova disso, é um jogador que se tiver num esquema que não é tão bom, ele vai ser crucificado, mas no esquema encaixadinho como está hoje, ele cresceu de rendimento, tem marcado melhor, está menos exposto, tem ajudado no apoio e tem feito bons jogos e para mim eu vou colocar ele aqui na categoria bom. E tá aqui no final aqui o Cauã Prats, tá? Mas é o outro lateral esquerdo, que até agora eu confesso que vi muito pouco. Ontem no jogo contra o Fluminense ele foi muito bem substituindo o Kaique Bruno. Ele teve a dura missão de marcar o Soteldo, por algumas vezes também o Arias estava caindo do lado dele. E defensivamente ele foi muito seguro. Não entendi porque ele foi substituído, porque o William entrou ali na lateral esquerda e foi muito pior do que o menino conseguiu ir muito melhor do que o William no jogo na questão defensiva. Né, a gente precisa ver um pouco mais da questão ofensiva, ver mais jogos dele, mas da pouca amostragem eu gostei e tem muito potencial porque é muito jovem, tá? Mas por enquanto eu não sei se eu coloco na categoria bom, porque a amostragem é muito pouca, não vou fazer isso, tá? Mas aqui com um adendo que ele vai ficar na categoria ok, mas lembrando que a amostragem é muito pouca, é muito jovem e o potencial é absurdo, porque da pouca amostragem que eu vi, eu gostei porque foi um jogador seguro mesmo com a pouca idade. Abrindo aqui o meio campo, a gente tem o Lucas Romero, que para mim vai entrar aqui na categoria muito bom. É um volante que ele tem evoluído nessa questão de jogo com o pé, na questão de construção, porque marcando ele sempre foi um leão, cara. Ele sempre foi um cara que foi um grande marcador, um grande ladrão de bolas, um cara que sempre correu muito e fez muito bem a questão defensiva. Só que agora, nesse Cruzeiro atual, ele vem se destacando também na questão do jogo com a bola, porque ele melhorou muito a qualidade no passe, tá mais solto para jogar e tá jogando muita bola, um dos pilares defensivos desse time do Cruzeiro. O outro aqui, o xará dele, o Lucas Silva, que é um jogador que já tá com uma idade um pouquinho mais avançada, mas é um cara que tem uma qualidade no passe absurda, para mim ele é um grande passador. É verdade que ele está um pouco mais lento, né? Um jogador que consegue fazer grandes perseguições. Para ele render, ele precisa estar no espaço de campo um pouco mais reduzido, um pouco menos exposto, né? Para conseguir ali proteger a zaga. Jogando do jeito que ele está jogando hoje, com o Lucas Romero do lado, ele não tendo que fazer grandes perseguições, não tendo que dar bote lá na frente, ele cresce porque é um cara que é inteligente, ele se posiciona bem, tem bom passe, só a questão física que ele não consegue entregar tanto. Mas fora isso, eu considero ele sim um bom jogador. O outro aqui é o Wallace, que desses volantes aqui é o que tem mais hype, é o que veio para ser o titular, que todo mundo achou que ia ser o cara que ia ser o dono da camisa 5, e até agora não aconteceu, não conseguiu jogar no Cruzeiro, né? Ano passado na Sul-Americana fez uma final horrorosa, péssima, foi o pior em campo, e esse ano não tem conseguido ter minutos, porque deve estar treinando mal, não está jogando bem, e por isso hoje ele vai ficar aqui, sim, somente na categoria comum. E eu não posso falar de futebol sem citar a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que está com uma promoção bem legal, cara, é a Liga do Milhão. E como é que funciona? A gente pode ver aqui que a KTO está distribuindo prêmios todos os meses. E como é que funciona a premiação? Do primeiro até os 500 primeiros colocados vão ganhar prêmios todos os meses. A gente pode ver aqui, por exemplo, o primeiro lugar do mês ganha R$5.000 em apostas grátis. Do segundo ao quinto lugar ganha 2.500. E isso vai até os 500 primeiros colocados no ranking mensal que a KTO faz. E como é que funciona esse ranking? Toda aposta que tu ganhar pela KTO e tiver pelo menos 1.30 de odd e pelo menos R$5 apostados, a odd que tem nessa aposta vai ser somada num ranking mensal, e se tu tiver nas 500 primeiras posições desse ranking, tu vai ganhar aqui a premiação. E para participar é bem fácil, tu só precisa se registrar na KTO e dar aqui o aceito aqui nessa caixinha que tu já tá participando, odd de 1,30, pelo menos R$5 apostados, e toda aposta que tu ganhar, a odd vai ser computada nesse ranking. Mas lembra que tu só pode jogar se tu tiver mais de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom? Bora seguir com o vídeo. Mais um volante aqui que não tá jogando, mas esse aqui não é que não tá jogando por falta de qualidade, esse é porque tá machucado, porque qualidade nesse aqui sobra, tá? Eu tô falando do Matheus Henrique, que é mais um que eu coloco aqui na categoria muito bom,
porque a qualidade que esse cara tem no jogo curto e no passe é muito boa, cara. É um cara que no meio campo, pra cartear jogo, pra construir jogada, ele tem uma qualidade absurda. Não é tão grande marcador quanto é um Lucas Romero, mas a qualidade ofensiva dele é muito maior. E tenho certeza que quando ele voltar de lesão, ele vai entrar ao natural nesse time. E o meu palpite é que ele vai entrar aqui no lugar do Christian, né? Por mais que o Christian esteja fazendo uma boa função tática, o Matheus Henrique é mais jogador e também consegue cumprir essa função de marcação que o Christian cumpre, e por isso que eu acho que o Matheus Henrique vai sim entrar no time titular, porque como eu falei, tecnicamente é muito mais jogador. O próximo aqui é o Japa, um jogador também jovem, né, que não consegue ter uma sequência porque está sempre machucado, sempre lesionado. Vi muito pouco, do pouco que eu vi, eu não achei grande coisa, eu acho que não sei se tem tanto potencial assim, não sei se tem tanto recurso técnico assim para conseguir explodir. Não achei nada demais e não tem tido mostragem, não tem conseguido ter sequência. Então, para mim, por enquanto, eu vou deixar ele aqui na categoria comum. Agora aqui o Christian, eu já citei um pouquinho dele antes aqui, né, que é um jogador que não tem brilho nenhum, é um cara que cumpre muito bem função tática, é um cara que tem vigor físico, é um cara voluntarioso, é um cara polivalente. Não tem nenhum aspecto do jogo que ele é muito bom. Ele não é um cara velocista, não é um cara muito forte, não é um cara muito rápido, mas tudo que ele faz, tudo que ele se propõe a fazer, ele consegue ser regular, ele consegue quebrar um galho e cumprir muito bem. É um jogador tático. Essa é a palavra para definir o Christian, um jogador tático, que é polivalente, que cumpre função. Como eu falei, quando o Matheus Henrique voltar, não tenho dúvida nenhuma que o Matheus Henrique vai ganhar a posição dele, mas é um jogador útil para tu ter no elenco, para quando precisar, tu colocar ele sem medo, porque ele vai conseguir pelo menos cumprir uma função tática, que é o que ele vem fazendo, e por isso eu vou colocar ele aqui na categoria ok. Seguindo aqui a gente tem o Matheus Pereira, o camisa 10 do Cruzeiro, que é o jogador mais cerebral, com mais qualidade técnica, com mais visão de jogo. É verdade que ele não está vivendo uma temporada muito boa, a temporada dele no passado foi melhor do que tem sido essa, mas eu tenho certeza que é uma questão de fase, logo logo ele vai conseguir engrenar de novo, vai ter uma temporada mais brilhante, mas vamos ser justos também, tá? Eu tô falando que não é uma grande temporada, mas é longe de ser ruim, é um cara que tem contribuído muito ainda, mas dentro daquilo que ele pode apresentar, daquilo que a gente já viu ele jogar, ele pode mais, mesmo jogando bem, ele pode crescer ainda mais e ser ainda mais protagonista, porque é muito bom jogador, e é óbvio que eu vou colocar ele aqui, né, por toda essa questão técnica que eu falei, na categoria Elite. O próximo aqui é o Eduardo, mais um meia, esse aqui vindo do Botafogo, já tá com uma idade avançada, né, é um cara muito inteligente para jogar, fisicamente ele vem sofrendo um pouco, não é um cara muito habilidoso, não é um cara muito forte, não é um cara muito rápido, é um cara inteligente que sabe fazer muito bem a leitura de jogo, mas com o fato de ele estar com a idade avançada, já não conseguir entregar o mesmo vigor físico, ele cai aqui em algumas posições, e para mim hoje vai ficar aqui somente na categoria comum. Agora aqui a gente tem o jogador mais polêmico desse elenco do Cruzeiro, que é o Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, ou Gabi, né, como ele gosta de ser chamado. Eu vou falar pra vocês que eu nunca fui um grande fã do Gabigol, tá? Mesmo naquela época de ouro do Flamengo, de 2019, que ele fazia gol a rodo, nunca achei ele um jogador diferente, sabe? Porque não é um cara que tem velocidade, não é um cara que tem drible, não é um cara que tem uma grande visão de jogo, é um cara que se posiciona bem. Ponto. E naquele time do Jorge Jesus que criava milhões de oportunidades, ele acabava se consagrando porque estava bem posicionado. Não que ele seja ruim, longe disso, é um cara que tem seus méritos. Porém, longe de ser aquilo que pintam ele como craque, como o cara que vai resolver. Não, ele não é esse jogador, cara. Ele não é o cara que tu vai colocar no ataque, tu vai enfiar uma bola nele e esperar que ele vá tirar uma jogada da cartola e vai resolver o jogo. Não é esse o jogador que é o Gabigol. É um cara de posicionamento que precisa que a bola chegue dentro da área para ele conseguir finalizar e só com a perna esquerda, porque a perna direita dele não existe. E com essa questão dele ter ficado um pouco mais velho e não ser um cara que tem mais tanto a se provar, porque é um cara que já ganhou tudo, então ele não tem mais aquela mesma vontade, a mesma gana. Então, sem velocidade, sem força, sem um grande jogo aéreo e sem aquele sangue no olho de querer mostrar algo, o Gabigol se torna, para mim, apenas um jogador ok. Já o Caio Jorge aqui vai no extremo oposto do Gabigol, porque é um cara que é jovem ainda e ainda precisa se provar, então ele tá com muita gana, muita vontade para fazer o nome dele no Cruzeiro, para mostrar o que ele é no futebol.
E falando dele na questão técnica, é um cara que tem boa qualidade, boa movimentação, é um cara veloz, tem muita velocidade e faz muito bem a diagonal, ele faz muito bem o facão nas costas do defensor. E vamos ser sinceros, a principal virtude do Caio Jorge hoje é a confiança, cara. A confiança muda um jogador. Se a gente for pegar aqui os dados do Brasileirão, ele é o jogador do campeonato que mais finalizou. E isso mostra muito de como ele está confiante. O jogador que não está confiante arrisca muito menos. E o fato dele estar confiante faz com que ele arrisque mais, finalize mais e consiga ter mais êxito, porque tecnicamente é bom jogador. E pelo momento que está vivendo, não tem como ser diferente. Vou colocar aqui na categoria Elite também. O Marquinhos aqui é um ponta agudo, veloz, mas que falta um pouco de acabamento de jogada, falta um pouco mais de poder de fogo, né? Quando ele entra, ele consegue fazer uma correria, fazer uma fumaceira, mas objetivamente eu acho que ele entrega pouco, então para mim ele vai ficar aqui somente na categoria ok. O Bolaço é um jogador veterano, muito carismático, muito folclórico, mas vamos ser sinceros, é um cara que tem muita firula, tem muita amarra, mas bola mesmo, eu acho que ele entrega pouco, cara. É um cara que faz pouco gol, objetivamente ele entrega pouco. Ele é um cara bom pra animar a torcida, pra meter um fogo no jogo, pra animar torcedor, mas futebol mesmo, algo concreto, eu acho que ele entrega muito pouco. E com a idade avançada que ele tem, eu vou colocar ele aqui também na categoria comum. O Lautaro Dias, pra mim, já adiantando aqui, eu acho um jogador comum, é um cara que tecnicamente não tem refino técnico, fisicamente não é um grande velocista, não é um cara forte, não tem um grande jogo aéreo, não vejo nenhuma virtude para colocar ele aqui muito acima da categoria comum. O outro atacante aqui do Cruzeiro é o Wanderson, que eu considero ele um bom jogador, eu só acho que ele não tá com confiança, tá? Porque o Wanderson na questão tática, não tem nem o que discutir, é um cara que marca muito, ajuda muito o time defensivamente. O lateral que joga do lado do Wanderson tem a vida muito facilitada, porque o que esse cara marca é algo absurdo, é um cara que taticamente se entrega muito. Na questão ofensiva, eu sou colorado, tá? Então eu acompanhei o Wanderson de perto por 3 temporadas. A primeira temporada dele no Inter foi muito boa, a ponto de ele ser um titular incontestável, um dos protagonistas da equipe. Porque o que ele tinha como virtude? Ele usava muito o 1 contra 1, ele buscava a finalização, é um cara que era muito mais agudo. Só que na minha concepção, o que aconteceu? Ele foi perdendo confiança, eu não sei se só a confiança, mas também foi perdendo um pouco de ambição e passou a ser um jogador um pouco mais burocrático quando a gente trata da questão ofensiva. Ele parou de buscar 1 contra 1, parou de buscar a jogada mais agressiva e passou a ser aquele ponta que recompõe, faz o corredor, cruza e nada mais do que isso. No Cruzeiro, pelo que eu tô vendo, ele também tá nessa de marcar muito, de fazer jogada de linha de fundo, mas buscar muito pouco a jogada mais em direção ao gol, de trazer para dentro e buscar a finalização. Eu acho que isso é falta de confiança, porque na questão técnica, eu acho que ele tem recurso para fazer esse tipo de jogada, porque eu já vi ele fazer. Durante uma temporada inteira, ele foi um jogador extremamente agudo, extremamente letal e tendo muito êxito no 1 contra 1. Eu acho que é questão de confiança, é uma ou outra. Ou é a confiança que tá em falta e ele não tá arriscando essa jogada mais aguda, ou ele tá acomodado para não ter que arriscar, errar e acabar sendo cobrado. Então ele se acomoda um pouco e acaba fazendo mais o feijão com arroz, que tem sido útil, mas eu acho que ele poderia entregar muito mais, porque como eu falei, qualidade técnica ele tem e eu já vi ele apresentar muito mais do que ele apresenta. Mas mesmo assim, eu considero ele um bom jogador, tá? E para fechar aqui, a gente tem o Kaique Kenji, um jovem da base do Cruzeiro, uma joia. Se não me engano, ele é filho do Kleber, o jogador, né? O pai dele foi um grande jogador, vamos ver se ele vai ser também. Eu confesso que tinha visto muito pouco, mas fui pesquisar sobre. Fui ver alguns vídeos, algumas análises dele na base. É um jogador de beirada que tem características um pouco mais distintas do que a gente está acostumado a ver dos jogadores de beirada. É um jogador de beirada, mas que ele tem sim poder de fogo, ele tem boa finalização, ele busca mais a questão do gol, não é só aquele ponta que rabisca e não entrega nada, ele é um cara que finaliza, tem boa tomada de decisão, isso é muito importante para um ponta, porque geralmente os pontas brasileiros são rápidos, habilidosos, mas são meio burrinho para jogar, acabam fazendo poucos gols, e ele parece que não, cara, parece ser aquele ponta que tem sim ambição e que busca
algo objetivo dentro do jogo, mas como eu falei, no profissional eu vi muito pouco, então assim, acho que não é justo colocar ele numa categoria muito acima, porque tem pouca idade e pouca amostragem, mas tem sim potencial, e pelo potencial eu vou colocar ele aqui na categoria ok. E assim a gente fecha a tier list do elenco do Cruzeiro. Comenta o que tu achou, se tu discorda de alguma opinião que eu dei, pode me xingar à vontade, eu não me importo. Agora, se tu gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima, valeu!